Então vamos lá. Estamos Vamos em lá. Direto Direito, hoje, dia 25, aniversário de São Paulo, e com alegria recebemos aqui Alfredo Scaff Filho. Alfredo Scaff Filho é advogado e tem uma vasta experiência em várias áreas. Ele chegou a fazer cursos em Harvard. Então, nós vamos conversar com ele para que ele nos explique como fazer tantas coisas e nos dar dicas. Alfredo, é um prazer enorme estar com você aqui conosco. Tenho certeza que vai ser uma conversa bem aproveitosa e que nós vamos aprender muito com você. É uma alegria tê-lo aqui hoje no aniversário de São Paulo. Por favor, as suas primeiras considerações, antes de eu iniciar as perguntas. Obrigado, Luísa. Que prazer estar aqui com você. Você, esse sucesso profissional, uma profissional dedicada ao direito, principalmente ao direito imobiliário. Eu entendo que o direito imobiliário ajuda muito as pessoas. Nós, advogados, Lu, nós somos não só profissionais liberais, né? Nós pertencemos a uma entidade que deve preservar a sociedade civil. Nós somos um instrumento da cidadania. Nós somos indispensáveis à administração da justiça, e eu vejo que você encarna muito bem tudo isso. Você é uma apaixonada pela profissão, e eu estou muito orgulhoso de estar aqui com você, justo no aniversário de São Paulo, que é a cidade que eu devo tudo da minha vida. Graças a Deus, eu amo muito São Paulo e estou muito feliz de estar com você. Eu também amo muito São Paulo e estou muito agradecida e feliz de ter você aqui conosco. Então, vamos começar, Alfredo, por uma pergunta que chegou aqui. Você chegou a cursar Harvard? Como foi isso? Você fez PUC, né? Você fez direito na PUC, é isso? Isso, eu fiz PUCamp, me formei em 92, comecei a advogar em 93, e, na verdade, Harvard era um sonho, né? Era um sonho de menino. E aos 40 anos, em 2010, eu comecei a pensar em ir fazer um curso rápido. Eu já era casado, com filhos, tal. Então, não há possibilidade de você ficar um ano fora, 6 meses fora. E eu fiz esse curso de 2 semanas lá, junto com um amigo de Boca Raton, que é o escritório que eu represento aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e foi maravilhoso, uma experiência maravilhosa. Você tem aulas com pessoas que participaram de alto escalão do governo, pessoas muito experientes da universidade, você conhece gente do mundo inteiro, é uma experiência incrível. O curso foi de negociação e liderança e foi muito proveitoso, aprendi muito. Alfredo, quais são os requisitos para conseguir fazer um curso em Harvard? Quais foram as exigências que um aluno aqui do Brasil, direito, né, ou qualquer outra universidade, ou qualquer outra matéria, não precisa ser direito, porque tem vários cursos em Harvard, mas quais foram as exigências básicas? O que você tinha que ter para poder fazer esse curso, ainda que rápido? Então, na verdade, as universidades americanas, elas não exigem assim, por exemplo, se você vai fazer um curso de direito comparado em Nova York, obviamente que você tem que ser profissional da área, né? Você tem que ser advogado, eles pedem o seu diploma, tal. Esse curso de negociação e liderança em Harvard tinham profissionais de todas as áreas. Você pode ser qualquer profissional. Então, assim, não exige muita qualificação. O que exige, na verdade, é um pouquinho de dinheiro, porque é uma universidade cara, né? Como eles subsidiam muita gente, a gente acaba pagando o estudo dos outros. Então, é assim, o americano ele tem esse jogo muito inteligente. Ele te vende uma coisa legal e, na verdade, o seu dinheiro tá pagando bolsa de muita gente. Interessante. Você disse que fez com um amigo, e este amigo, você é representante. Explica essa situação para a gente. Nos Estados Unidos, é isso? Então, nós temos um escritório em Boca Raton que faz toda uma cesta de family office e eu sou o legal opinion deles aqui no Brasil. Então, isso acaba abrindo muitas portas dos Estados Unidos para muitos trabalhos, né? Que interessante. E me diz uma coisa, Alfredo, eu estou vendo aqui que você também. Depois eu vou entrar no direito imobiliário, que eu sei que você também tem experiência, inclusive pública, na área do direito imobiliário. Eu vou querer fazer perguntas. Você é presidente da SCAF Consulting, né? Que é a sua empresa, é isso? Exato. E vocês fazem o que exatamente? Então, a SCAF Consultoria,
é brasileira, né? A minha empresa nos Estados Unidos, que eu abri lá, é SCAF Consulting, que na verdade é o mesmo nome. Tá. Consultoria, a consultoria é um dos ramos de exercício do direito, né? O que é ser consultor jurídico, financeiro, econômico, internacional? Na verdade, é você ter uma noção geral de todas as matérias para que você aconselhe o seu cliente, principalmente no direito empresarial, qual que é o melhor caminho. Então, esse é o nosso expertise. Tá, isso você já realiza há mais de 20 anos, é isso? Isso, exato. E você é o fundador da empresa? Sim, sim, sem dúvida. E você teve uma experiência também, ou ainda é, eu não sei, diretor da Gaia Electric Motors, é isso? Isso. A Gaia Electric é uma ideia do Ivan Gorski, que é um gênio, uma pessoa que na verdade implantou o LinkedIn no Brasil, e ele está desenvolvendo um triciclo elétrico. E ele me chamou para fazer relações institucionais. É um ramo um pouco complicado, num país onde a indústria automobilística ainda domina na questão do álcool, da gasolina. Realmente o carro elétrico é o futuro, né, Luísa? Não tenha Sim. dúvida que isso já é uma realidade em alguns estados dos Estados Unidos. Me parece que a Inglaterra já eliminou a questão da emissão de gás carbônico a partir de 2035, alguma coisa assim. Quer dizer, eles estão numa corrida muito grande lá. Com certeza o carro elétrico vai começar a dominar alguns setores. Mas pela quantidade de carro que tem no mundo, vai demorar aí uns 50, 80 anos para que a gente haja uma diminuição de carros a combustão, né? Mas sempre tem um mercado, né? Esse mercado ele tende a crescer. A ideia do. Ah, sem dúvida. Então, você está realmente dando assessoria, né, como diretor, é isso? Para que Exato, exato. ocorra. É uma assessoria aos nossos amigos gênios lá que fundaram a empresa. É muito Ah, importante a gente conhecer gente que tem inteligência um pouco acima do normal, né? Isso é muito legal. você também foi durante muito tempo, é isso, membro da Comissão de Reforma Política da OAB São Paulo, é isso, Alfredo? Eu fui convidado pelo Dr. Ives Gandra, nosso professor, a compor essa comissão. Foi uma comissão que trabalhou bastante, mas acabou não tendo muito resultado, porque foi no fim de um governo, teve eleição, passou outro, e nós não tivemos um resultado muito objetivo e prático a apresentar. Na verdade, o Dr. Ives fez algumas conclusões, encaminhou à presidência da ordem e o nosso trabalho foi encerrado, mas foi uma experiência muito bonita. Foi uma experiência. Estar ao lado do professor Ives Gandra já é Já é uma uma grande experiência muito dádiva, relevante. né? É É verdade, uma é verdade. dádiva. Eu gostaria de saber agora, vamos entrar na área imobiliária. Você tem experiência na área pública imobiliária? Acredito que na privada também. Dá para você nos contar qual foi essa experiência para que a gente tome conhecimento? Então, Luísa, na verdade, assim, nós fizemos. é, Quando eu entrei no governo em 2007, estava sendo construído o Rodoanel Sul, né? Que é o rodoanel que liga o Oeste até Anchieta e Imigrantes. Tá. E a minha experiência na questão imobiliária no Rodoanel foi muito valiosa, porque, em resumo para você, nós fizemos 96% das desapropriações de forma amigável. E Nossa, que isso resultou na abertura de frente de obra como nunca se viu no estado de São Paulo. Inclusive, tem um vídeo gravado do governador Serra na inauguração, dizendo que nós economizamos 600 milhões de reais da verba destinada à desapropriação. Então, é um orgulho muito grande ter participado de uma obra que foi feita em prazo recorde, né? Em 2 anos e meio. Você vê, o Rodoanel Norte faz 10 anos que está sendo feito e não foi concluído. O Rodoanel Sul é 20 quilômetros a mais e foi feito em 2 anos e meio. Então, se você fizer uma proporção, na verdade, são 20 vezes mais velocidade. É uma coisa impressionante. Então, a gente tem que ficar orgulhoso de ter participado de um projeto de governo que, na verdade, as pessoas imaginam assim, quando você está no governo, a coisa mais fácil de acontecer é dar tudo errado, né? E no nosso caso, o trabalho venceu a incompetência e deu tudo certo. Na verdade,
A nossa turma, naquela época, foi assim, a gente trabalhava de segunda a segunda, a gente voava de helicóptero todo o trecho do Rodoanel, a gente entrava nos canteiros de obra, quer dizer, foi um trabalho incessante, mas você vê, 10 pontes, 64 quilômetros e 10 empreiteiras em 2 anos e meio, e É, com todas as contas aprovadas no Tribunal de Contas, então, na verdade, é um orgulho ter participado disso. Obviamente que eu participei como coadjuvante, eu não era diretor da empresa, nem presidente, absolutamente nada, mas colaboramos bastante. e é muito interessante você falar que 95 das desapropriações foram feitas de forma extrajudicial, né? Então, foram feitas de forma amigável, que é o que hoje o direito, isso em 2007, né? Que você falou, 2007. Exato, Ou seja, 2007 e hoje, 2008. Luísa, imagine você. Vou te fazer uma pergunta, você que tem uma experiência grande no direito imobiliário. Você imagine se todas essas desapropriações, cada área tivesse sido impetrado uma ação de desapropriação com pedido liminar. Sabe quanto tempo o Rodoanel estaria pronto? Nem 2150 ele não estava pronto. sim, isso Concorda ou mesmo. não? Concordo Pois é. Então, plenamente. assim, obra pública tem que ter muita flexibilidade, você tem que ter muita inteligência, você tem que ter muita estratégia, porque é aquela coisa, ela tem tudo para dar errado. Mas quando você faz da maneira correta, acontece corretamente. Eu tenho sobre obras públicas, então, se você puder, tinha alguma estratégia que você possa passar para a gente, até para quem está vendo e de repente vai entrar com uma desapropriação, ou está dando alguma assessoria como você fez, teve alguma estratégia que funciona, ou foi realmente. é, Veja, isso para mim é muita. Vocês tiveram muito jogo de cintura, ou seja, muita estratégia de negociação, é isso? Exato. Na verdade, assim, você não negocia nada com relação ao laudo que foi feito, né, Luísa? O Não, laudo já vem pronto. Você vem, o laudo, quem faz o preço é um técnico que entende do imóvel, que calcula o terreno. Não é as pessoas que vão chegar lá e eventualmente propor e dizer assim: olha, ao invés de você demorar 3, 5 anos para receber em juízo, por que você não recebe amigavelmente um preço justo? Você era está isso. ajudando isso, você está ajudando o governo está te pagando um preço justo porque é obrigação do governo te indenizar, você está colaborando com a celeridade da obra, que, na verdade, Luísa, é um ganha-ganha geral. O Ganha, Estado exatamente. agradece, o indenizado agradece, e agora, como você sabe muito bem, tudo isso tem que ser muito bem documentado, tem que ser averbado no registro do imóvel. Quer dizer, existe uma série de burocracia e formalidade que rodeia tudo isso. E aí que entra o nosso papel, né, Luísa? Você é advogada, eu advogado, de dar o melhor caminho para o cliente. Tá. É, falando em obra, isso é uma. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, como uma pessoa que tem conhecimento das obras nos Estados Unidos, por exemplo, as obras públicas lá, elas têm um seguro chamado Performance Bond, e parece que a partir de US$ 100.000 eles já começam a usar. Aqui nós temos obras que começam e não terminam. Você acha que um tipo de seguro nas nossas obras públicas funcionaria esse tipo de seguro aqui ou não? Com a sua experiência, Alfredo? Olha, Luísa, você acabou já respondendo, porque olha só, nós temos que imitar o que está dando certo. Se no primeiro mundo isso está dando certo, é porque, com certeza, eles já passaram por um estágio anterior que não deu certo. Você não pode lidar governamentalmente, por exemplo, você é governo, né? Você é governadora do estado, você me contrata numa obra minha empreiteira que eu ganhei a licitação de uma forma justa, o meu preço é o melhor. Eu preciso, primeiro, prestar um serviço de melhor qualidade, senão você não vai me pagar. Eu Claro, preciso entregar o que está no projeto executivo, senão você também não vai me pagar a medição. E claro. preciso entregar com qualidade. Agora, podem acontecer no meio do caminho algumas intempéries da empresa. Vamos imaginar que eu sou um péssimo gestor. Ah, quebrou a empresa do Alfredo que está fazendo uma estrada. Esse seguro justamente vai recompor o preço e vai deixar o Estado tranquilo para contratar outra pessoa.
Tá Claro. certo? Porque o Estado, a população, a sociedade, não pode ficar arcando com prejuízos e prejuízos. Por exemplo, Luísa, vamos dar um exemplo aqui que é notório na capital de São Paulo. Você lembra do VLT que era para ficar pronto para a Copa do Mundo em 2014? Lembro, claro. Pois é, nós estamos em 2021 e ele já trocou de contrato umas 20 vezes. Todos os contratados alegam algum problema e o Estado tem que repor e contratar outra pessoa. Você imagina quanto tempo de receita o Estado não perdeu? Que esses vagões já foram comprados, estão armazenados. Quer dizer, esse prejuízo de má gestão não pode acontecer, né? Se você for fazer uma obra, você tem que fazer uma obra para valer. Porque, olha só, Luísa, o que você prefere? Fazer uma obra de 1 bilhão em 10 anos ou ela um pouquinho mais cara, 1 bilhão e 100 em 3 anos? Todo mundo vai te responder, não, eu prefiro o metrô pronto de 1 bilhão e 100 em 3 anos, porque ele vai ter 7 anos para faturar. O Estado Claro. vai ter 7 anos de receita para recuperar esse dinheiro. Então, às vezes, o barato sai caro. Esse é um grande problema. Então, realmente você seria a favor, como todos nós, que entendemos que, eu penso como você, né? O que funciona, a gente deve tentar seguir o que já está funcionando, porque aqui no Brasil, infelizmente, nós temos um custo enorme de obras paradas que poderiam ser direcionadas para outros empreendimentos, e uma obra parada ela se torna muito mais cara também, né? Exato. Então, Luísa, e eu gostaria, se você me permitir, de fazer um paralelo com os Estados Unidos, que eu conheço bastante, com relação à questão da comunicação com os clientes. Nós estamos aqui no Brasil, nós advogados, principalmente a jovem advocacia, precisa usar o seu celular, o seu computador, a mídia social para se comunicar com as pessoas livremente. Porque o mercado de trabalho, Luísa, mudou. Em qualquer estrada que você entre nos Estados Unidos, o primeiro outdoor é de um advogado oferecendo serviço. Os táxis lá em Orlando têm o patrocínio de escritórios de advocacia. E eu te pergunto, lá é o quinto mundo? Lá é o oitavo mundo ou é a maior potência do planeta? E vou só resumir esse assunto, Luísa, para a gente não estender muito, mas você vai gostar. Por que o advogado nos Estados Unidos está rico? Porque ele está bem de vida. Porque lá não existe falta de mercado de trabalho. Por que lá a mediação é levada a sério? A mediação é no meu escritório, é no seu escritório. Lá se resolve no escritório de advocacia antes de ir para a corte. Falar em ir para a corte nos Estados Unidos, você tem que vender uma casa, vender um carro. É caro entrar em juízo. Não é qualquer um que vai enfiando o papel lá no fórum, não. Então, isso faz com que a mediação, a conciliação, seja um instrumento de primeiro mundo e que a nossa OAB, que está muito atrasada nesse ponto, e você sabe a minha posição, a sim, nossa OAB está partidarizada, é uma exatamente. OAB que tem puxadinho político, nós estamos sendo envergonhados pelos nossos representantes, e eu te Sim, garanto uma coisa, Luísa, a partir do ano que vem isso vai mudar. Você já entendeu o que eu quis dizer? Isso sim, vai mudar, eu nós concordo. vamos mudar isso e nós vamos colocar essa nova OAB como um primeiro mundo no Brasil. A OAB vai dar exemplo de dignidade, de respeito e mais. O advogado, Luísa, precisa ganhar dinheiro. Ele precisa ser respeitado, ele tem conta para pagar. Ele Sim, precisa de honorários de sucumbência justos de acordo com a lei. Então, o dirigente da OAB, tanto nacional quanto estadual, precisa ter essa independência e pulso firme para fazer com que a gente resgate o respeito e a dignidade. eu concordo plenamente, você está corretíssimo. A OAB não é lugar de politicagem, a OAB é um lugar de defender os interesses do advogado e de Exato, melhorar para nós as condições de trabalho, é muito importante. exato, exatamente. Eu gostaria muito agora de saber, você teve uma participação em construções habitacionais também públicas? Ah, isso já faz um bom tempo. Na verdade, eu era do setor jurídico do CDHU em 96. Foi o meu primeiro emprego, vamos dizer assim, porque depois
Logo eu entrei na polícia, né? Eu passei no concurso para delegado de polícia, mas foi uma experiência maravilhosa, porque na época, no governo Covas, me parece que o CDHU entregou 380 mil unidades no estado. Realmente era uma máquina de casa popular. Eu não sei como é que... Se você sabe como funciona o CDHU, Luísa, o Não, eu gostaria. CDHU, na verdade, é uma coisa muito inteligente, que a verba do CDHU ela é carimbada. 1% do ICM do estado de São Paulo vai para o CDHU, para a construção de casas populares. E eu acho isso espetacular. Eu acho que isso deveria ser adotado por todos os estados, pela União, porque realmente 1%, quer dizer, R$ 1 em cada 100 do ICMS destinado a fazer um sonho de muitas pessoas, que é a moradia popular, né? Não tenha dúvida. E a moradia, inclusive, ela é a dignidade, né, do ser humano, é ter uma casa própria, né? Ela tem uma Exatamente. garantia constitucional. Mas vamos continuar aqui. Você também passou no concurso de delegado? Como foi isso, Alfredo? Tem que explicar aqui para as pessoas. Você sabe que quando a gente forma, e você agora puxou um assunto que você vê como é que a vida da gente muda, né? Nós estamos escrevendo um livro Alfredo, em homenagem... só um minutinho. Eu vou só arrumar aqui a bateria. Já vem, só um minutinho, tá? Tá bom, tá bom. Desculpe, pode falar, desculpe mesmo. Então, Luísa, eu prestei concurso para a polícia, fiquei 3 anos como delegado, fui exonerado a pedido, eu pedi para sair, para, obviamente, abrir outros caminhos na minha vida, mas a experiência na polícia foi maravilhosa, eu fiz muitas amizades, eu acho que a Polícia de São Paulo precisa de prestígio, precisa de respeito, nosso salário aqui é muito ruim, é uma pena, isso desmotiva muita gente. É a melhor polícia do Brasil, e precisava ser reconhecida como tal. E o policial, ele precisa voltar para casa tranquilo e não preocupado em fazer um bico e ter um segundo emprego para sustentar a sua casa. Então, infelizmente, essa realidade já dura aí quase 25 anos. Nós não tivemos grandes mudanças na questão salarial da Polícia Civil, principalmente, onde eu fui delegado de polícia, e eu acho isso, sinceramente, uma aberração. Eu acho que você tratar mal um profissional do direito concursado que arrisca a sua vida em prol da sociedade é realmente deprimente. Isso deveria ser completamente o contrário, né? Você deveria ser incentivado a entrar na polícia com um bom salário para você fazer um excelente serviço para a sociedade. Mas eu acho que dá tempo da gente mudar. Nunca é tarde para a gente consertar essas coisas, não é, Luísa? Sim, e tem muita gente que vai ver, que assiste, que é um jovem advogado, e você fez várias coisas, até concurso, né? Então, assim, passou por uma infinidade e atua em várias frentes também. Como ser um profissional com um cabedal de atuação amplo como o seu? O que você faz? Você é uma pessoa extremamente organizada. Tem como dar algumas dicas para as pessoas? Olha, eu entendo o seguinte, Luísa. A faculdade de Direito, ela não forma o advogado. Ela forma um bacharel, né? Um bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Eu entendo que a OAB precisava ter um curso de formação de advogados. Mesmo que, vamos imaginar, a Luísa passou no exame da ordem ontem. Você não tem a segurança, a postura e a firmeza de exercer a profissão ainda. Porque, olha só, a profissão de advogado é uma profissão diferente. Você lida com autoridade pública, você lida com funcionário público, você lida com cliente, você lida com possibilidades. Não é simplesmente, eu não estou dizendo que é simples, mas você está com uma dor de dente, o dentista vai lá e resolve o seu problema em meia hora, 40 minutos. Ótimo. Né? Você precisa de uma pequena cirurgia, em 48 horas o seu cirurgião resolve. A nossa profissão não é assim, Luísa. A gente precisa dialogar com muita gente, nós precisamos frequentar todos os órgãos públicos, a gente fala com o juiz,
a gente representa, eventualmente tem embate com promotores de justiça, com defensores públicos, nós visitamos delegacias, presídios, fóruns. Então, eu acho que tudo isso a faculdade não prepara. E a OAB tinha a obrigação de fazer esse curso de formação. Inclusive, eu estava tocando o maior coaching jurídico desse país. Esse livro vai se chamar Advocacia Sem Medo. E quando o livro for publicado... Dá para você repetir o que você estava falando? Porque travou. Tá. Então, como eu estava te dizendo, eu estou escrevendo um livro com o Dr. Afonso Paciléu, que é um dos maiores coaching jurídico do Brasil, meu amigo pessoal, e o livro se chama Advocacia Sem Medo. Por que Advocacia Sem Medo, Luísa? Porque a gente precisa passar a nossa experiência para os jovens advogados e mostrar para eles que a profissão é bonita, que ele tem que ter orgulho de advogar, que ele tem que ser destemido, que com educação, com fineza e com conhecimento se consegue tudo. Então, não há porquê, e isso é insuportável, vamos dizer assim, no bom português, uma diferenciação de tratamento entre os operadores do direito. Ninguém é melhor que ninguém, Luísa. O processo é do advogado. Quem leva o processo para o fórum é o advogado. Quem leva o cliente para discutir no fórum é o advogado. O advogado é o dono do processo. O Poder Judiciário simplesmente presta um serviço público para a sociedade, mas o processo é do advogado. Então, isso precisa ser respeitado, e eu acho que o jovem advogado está muito carente. Como eu te disse, essa legislação que oprime essa comunicação nas mídias sociais é completamente ultrapassada. De que comunicação? Eu quero me comunicar com a sociedade, com os meus amigos, na minha mídia social, o que eu estou fazendo na minha profissão. Né? Então, assim, as pessoas começam a burlar tudo isso e falam assim, não pode fazer propaganda. Mas daí junta todo mundo no escritório, põe o nome do escritório, tira uma foto. Quer dizer, dá na mesma. Claro. A pessoa vai lá no site, olha tudo que o escritório faz, e qual o problema? O site do escritório já não é uma propaganda, Luísa? Sim. Pois é. Então, realmente, parece que o nosso código de ética, né, seria a ética, vai ter que ser revisto, né? Teria que ser revisto. É isso, Alfredo? Sem dúvida. Eu acho que o código de ética ele tem que continuar sendo ético, com regras, moralizador, só que ele tem que se adaptar ao século XXI, né, Luísa? Nós estamos no ano de 2021, do século XXI. Eu acho que o código de ética não acompanhou, né, essa dinâmica social. Como você vê a profissão de advocacia diante do avanço da tecnologia e de já existirem programas, inclusive, que fariam os casos, né? Já existem alguns programas que resolvem alguns casos. Já no Brasil ainda não, mas me parece que nos Estados Unidos já tem. Você está sabendo disso, Alfredo? Sim, na verdade é assim, Luísa. Isso tudo a gente não vai acabar escapando, né? A tecnologia ela veio para ficar. Só que eu acho que a nossa profissão é humanas. A nossa profissão é a conversa, é o respeito, é a confiança, é a experiência, é o traquejo, é a maneira de fazer as coisas. O direito, ele não é estático a ponto de um computador fazer uma petição, a contestação, e um outro computador dar a sentença. Isso não vai existir nunca. Agora, o Dr. Google está presente, né? E de cada 100 pesquisas no Dr. Google, 99 não corresponde exatamente com o que aquela pessoa precisa. Então, assim, o Google é muito bom, ele auxilia em muita coisa, ele te dá muitas informações, eu não tenho dúvida disso. Mas na questão advocatícia, na questão médica, isso é uma coisa muito complicada. Não é uma planta de uma casa que você achou e copiou. Aí você dá para o seu engenheiro, um mestre de obra, e você diz, olha, eu achei essa planta, eu quero igual.
Isso é uma coisa mecânica. É um tijolo em cima do outro. Agora, você vai dizer para mim que você achou uma forma de fazer uma autocirurgia porque você viu aquilo no Google e você viu um vídeo no YouTube? Então, você está arriscando a sua vida. E da mesma forma, se você faz isso na nossa profissão e acha que advogado é dispensável, você está mexendo com a sua liberdade e com o seu patrimônio. Eu não aconselharia muito. Certo. E você enxerga a profissão de advocacia de uma forma crescente, ou seja, nós temos hoje vários advogados no Brasil, né? São várias faculdades que estão criadas. Como você enxerga isso e como você vê o exame da ordem da OAB? O que você acha do exame? Porque muitos estudantes são contra, né? Como você pensa? Luísa, eu não posso ser contra o exame da ordem, porque eu sou a favor que todas as outras profissões também tenham um exame, né, verificador para exercer a profissão. E olha só, o que mais justifica isso, vamos imaginar o seguinte, vamos caminhar para acabar com o exame da OAB. Então, para você fazer isso, você tem que colocar a OAB opinando nas faculdades, a OAB opinando na grade curricular, a OAB opinando no Ministério da Educação. Porque senão, caso contrário, as faculdades se espalharam, as vagas são milhares e você não tem condição de colocar, como foi colocado desde que eu me formei, 10 mil profissionais por ano. Olha só, Luísa, a minha primeira inscrição na OAB era 128524, em 1993, praticamente 130 mil advogados. Se você tem hoje 400 mil, é porque nesses 27 anos aumentaram 270 mil inscrições. E eu te pergunto, será que tem mercado de trabalho para todo mundo? A resposta é simples, é óbvio que não tem. Então, muita gente não advoga, não exerce a profissão. Por quê? Porque está desanimado, não tem incentivo, não tem uma OAB presente para cuidar do advogado, não tem uma OAB que faz um lobby do bem político para trazer coisas boas da classe política para a nossa classe. O que eu digo com coisas boas? Aprovar uma nova legislação, aprovar a lei complementar da advocacia, Luísa. O nosso artigo 133 está lá na Constituição, quieto, dormindo, parece uma tartaruga há 32 anos. Por que não se faz uma lei complementar da advocacia para que haja respeito à nossa classe, para que haja igualdade, paridade de direitos, para que haja cumprimento no arbitramento dos honorários advocatícios, para que haja uma exclusividade da advocacia na questão da mediação? Porque a mediação, Luísa, é instituto de direito privado. Quando você falha na mediação, você tem o judiciário. Pronto. Claro. O judiciário, ele é substitutivo da vontade das partes. Ele não é obrigação. Então, partindo dessa premissa, eu vejo, Luísa, que nós temos uma batalha muito grande pela frente esse ano e nós vamos ter que reconstruir a OAB. Eu acho assim, eu tenho uma frase que eu achei muito legal e eu mesmo gostei muito dela, que é o seguinte: não há nada que nós, advogadas e advogados, 400 mil colegas, não possamos, não há nada que a gente não possa mudar. É verdade. Unidos e imbuídos com foco e direção de que as mudanças são necessárias e elas já estão, como você disse, guardadas há mais de 32 anos e tem que acontecer, né? Exato, exato. E como você vê, então, já finalizando o nosso bate-papo, já agradeço demais. Como você Eu que agradeço. vê um conselho, eu gostaria de um conselho para os jovens advogados e um conselho para nós, advogados que já não somos tão jovens também, mas que é importante ouvir um outro advogado, uma visão, você tem uma visão muito ampla de tudo. O que você teria para nos dizer? Olha, o que eu tenho para dizer para a classe dos meus colegas é aquilo que eu acabei de te dizer.
Para que nós sejamos respeitados, Luísa, pela sociedade, nós primeiro temos que fazer o dever de casa. O que é o dever de casa? É a Luísa ligar para o Alfredo, pedir um conselho e eu te atender. É o Alfredo ligar para a Luísa e dizer, Luísa, o que você acha melhor de eu fazer nesse caso? É a gente ajudar um colega que não está bem financeiramente. É nós ajudarmos os advogados que estão passando necessidade. É nós nos respeitarmos e falarmos bem do nosso colega. O advogado não pode falar mal do colega, porque isso tem um eco na sociedade, isso é prejudicial para todos nós. Então, em resumo, o conselho que eu daria para todos nós é que a gente começasse um efetivo respeito e admiração por nós mesmos. Porque a partir de dentro, quando você se respeita por dentro, Luísa, eu te respeito, você me respeita, eu te ajudo, você me ajuda, a sociedade sente esse clamor e o respeito da sociedade e dos demais poderes da República vem, com certeza, com muita naturalidade. O que a gente precisa é recuperar aquela vontade de ser advogado, aquela coisa bonita de falar, eu sou advogado. Né? Como nos Estados Unidos, você fala que é advogado, a pessoa te respeita, ela te olha de uma forma, não porque ela teme absolutamente nada, mas porque ela te respeita. Então, eu acho que a gente precisa, sim, tudo que dá certo em outros lugares, imitar aqui no Brasil. Porque tem muita coisa do Brasil que o mundo já imitou. Por exemplo, o nosso Código de Defesa do Consumidor é o melhor do mundo. Todo mundo sabe disso. O México olhou o código e falou, peraí, não vamos perder tempo em fazer o nosso, vamos pegar o do Brasil e copiar. Então, a gente precisa ser mais imediatista, mais célere, mais dinâmico, porque a gente não pode mais perder tempo. Infelizmente, Luísa, a gente não se sente, a gente não sente aquele pertencionismo da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB tem que ser sua segunda casa. Você não precisa marcar horário para falar com o presidente. O presidente tem que estar lá para te atender. É esse o meu recado. Nossa, que recado importante, porque de fato, a nós advogados, a ordem é realmente a segunda casa e a gente tem que se sentir acolhido mesmo. Me parece que com essas suas ideias, a OAB vai ter uma nova cara, né? Ela vai ser uma OAB que acolhe o advogado e ajuda o advogado, instrui o advogado para que ele se sinta forte o suficiente para exercer a sua profissão com dignidade, né, Alfredo? Exato. Qualquer profissão tem que ter dignidade. A advocacia é uma profissão extremamente linda, que mexe com a vida e com os negócios de inúmeros, né? Inúmeros negócios, inúmeras vidas. Então, tem que ter respeito, sim. Eu concordo com você. Muito obrigada. Foi uma aula mesmo. E eu gostaria de me despedir de todos vocês, dizer que no próximo, Direto Direito, nós vamos estar com a doutora Raquel Braga Nunes, que ela vai nos falar sobre as questões de Manaus, o que está acontecendo lá. Nós vamos abordar essa parte médica do direito. Eu queria agradecer o Alfredo, o doutor Alfredo, que, olha, é uma pessoa que eu admiro muito e que, como vocês viram, tem muito para ensinar para a gente. E é bom a gente ter bons exemplos, né? De alguém que valoriza a profissão, que gosta de ser advogado, né, Alfredo? Você é uma pessoa que a gente sente que é assim, não é isso? Exato. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e falar com o seu público, Luísa. Estou sempre à sua disposição. Muito obrigado mesmo. Então, até a próxima e obrigada. Tchau.